Desafio de matemática básica. Para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje trago para vocês essa expressão numérica como desafio para você tentar resolver e, claro, me acompanhar aqui na resolução dessa questão. Esse desafio gera muita divergência de respostas, então pode ser que você esteja se confundindo de alguma maneira, então venha comigo para você acompanhar. Se você já sabe a resposta desse desafio, deixe para mim nos comentários se é a letra A, número 1, se é a letra B, 8 fatorial dividido por 6 fatorial, se é a letra C, 4 fatorial ao quadrado, ou se é a letra D, raiz quadrada de 256. Se você já sabe, comente aí e venha comigo acompanhar agora a resolução dessa questão. Antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para você acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias. É com muito carinho que eu trago esses vídeos para vocês, tá bom, gente? Se você puder curtir esse vídeo também, eu fico muito feliz e agradecido, porque fortalece muito o meu trabalho. Se você quer me apoiar de alguma outra maneira, você pode também se tornar membro do canal. Agora eu ativei aqui para vocês o clube de membros para você poder me ajudar aí de alguma maneira diferente financeiramente, tá bom? Vamos agora acompanhar essa questão. Temos aqui, gente, uma multiplicação e uma divisão e outra multiplicação. Essas duas operações, gente, nos geram aqui na nossa cabeça, né, uma confusão muito grande. Por quê? Qual delas eu devo resolver primeiro? Muita gente fala que deve ser a multiplicação, outros dizem que deve ser a divisão, outros dizem que tanto faz, mas qual é a resposta correta? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual é o resultado correto, qual é a forma correta, na verdade, né, de se encontrar o resultado. Primeiramente, a gente deve pensar o seguinte: a divisão e a multiplicação elas estão na mesma prioridade e existe um motivo para isso. Porque a divisão ela pode ser enxergada, né, pode ser vista também como uma multiplicação. Então, ambas as operações estão baseadas em apenas uma, que no caso é a multiplicação. Por exemplo, para você não ficar confuso com essa fala que eu tive. Se você pega um número 6, por exemplo, e quer dividir esse número por 2, você concorda comigo que dividir 6 por 2 é a mesma coisa que multiplicar 6 por meio? Ou seja, eu peguei o número que eu queria dividir, basicamente inverti ele e multipliquei. Então é exatamente isso que eu queria dizer para vocês. A divisão ela está baseada na multiplicação. Basta eu pegar um número e multiplicar pelo inverso do outro, que no fundo eu estou fazendo uma divisão. Então é essa ideia que vai nos levar a concluir que a multiplicação e a divisão estão na mesma prioridade dentro de uma expressão numérica ou de uma expressão algébrica. Portanto, se elas têm a mesma prioridade, assim como nos outros casos, a gente sempre vai fazer da esquerda para a direita para que a gente não gere confusão ao encontrar os resultados, tá bom? Então, essas duas operações devem ser resolvidas da esquerda para a direita, começando por essa multiplicação, depois essa divisão e depois essa multiplicação. Se isso fez sentido para vocês, agora vem comigo acompanhar a resolução. É muito simples, por quê? Basta eu começar por essa multiplicação, como eu disse para vocês. 4 vezes 4, a gente lembra da tabuada, né? Lembra que é um quadrado perfeito. Isso aqui é igual a 16, não tem muito segredo, né? Vou colocar aqui para vocês, 16, e vou manter todo o restante, tá? Dividido por 4 vezes 4. Nesse ponto, você pensa assim, ó, se eu fizesse essa multiplicação primeiro, né, de forma errada, a gente encontraria 16 dividido por 16, e aí encontraríamos o resultado letra A, que é o número 1. Só que isso não é verdade, isso não pode ser feito. Portanto, a gente deve fazer, assim como eu disse para vocês, da esquerda para a direita. Então vamos fazer esse 16 dividido por 4, para só depois fazer essa multiplicação pelo 4 que ficou aqui, tá bom? Então, 16 dividido por 4, como a gente acabou de fazer 4 vezes 4 igual a 16, quando a gente divide por 4 de novo, quer dizer que a gente está voltando na operação que a gente fez. Então, a gente volta para o valor inicial, que era o 4. Em outras palavras, 16 dividido por 4 é igual a 4. Isso aqui é o resultado apenas dessa divisão. Portanto, o resto eu devo manter aqui, né? 4 vezes 4. Então, o nosso resultado vai vir dessa multiplicação. E é muito simples, porque a gente acabou de fazer esse valor, né? Esse resultado, 4 vezes 4, é igual a 16. Portanto, a resposta do nosso desafio é igual a 16. Se você já chegou nesse resultado, encontrou esse valor 16, você já acertou a nossa primeira parte do desafio, que é encontrar o valor da expressão numérica. Então você já está de parabéns por ter encontrado a resposta correta.
Só que como tem costume nos meus vídeos, eu trago para vocês nas alternativas alguns outros desafios para poder aí gerar a gente um maior número de conteúdos aqui, né, num vídeo só. Então, a gente tem como missão agora descobrir qual dessas operações, excluindo um, né, que já foi excluído lá no começo, qual dessas operações que resultam em 16. Você sabe me dizer? Essa é a segunda parte. Se você já sabe, deixe nos comentários também a sua resposta. Então vem acompanhar comigo a resolução desses desafios aqui para a gente encontrar qual desses valores representa para nós o 16. Começando excluindo a primeira, que já não é, né? 1 não é igual a 16, então não é ela a nossa resposta. A segunda alternativa, temos aqui 8 fatorial dividido por 6 fatorial. O que é isso e como que resolve isso, né? Vou mostrar para vocês. O fatorial, gente, tem por definição várias multiplicações pelos antecessores do número até chegar no 1. O que isso quer dizer? Por exemplo, o 8 fatorial, vou escrever aqui em cima para vocês, tá? 8 fatorial, aproveitar o espaço do quadro, né, para a gente não ficar tudo acumulado aqui. O 8 fatorial é igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso mesmo, essa quantidade enorme de números, todas elas multiplicadas. Só que não precisamos resolver essas multiplicações, não se preocupe. Vou mostrar para vocês uma forma tranquila de resolver essa divisão. Lembrando que a gente tem uma fração de dois fatoriais. Então a gente vai poder simplificar antes de fazer essas multiplicações todas e gerar um número muito grande, tá bom? O 6 fatorial, ele é igual, ó, quase esse aqui, mesma coisa, só que a partir do 6. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu escrevi as duas, né? Sabendo que ia ficar números muito grandes e sabendo também que eu não iria utilizar. Essa abertura em multiplicações, a gente consegue enxergar muito bem que esse 6 fatorial, ele acaba aparecendo aqui em cima, olha lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso a gente acabou de ver que é 6 fatorial. Então, ao invés de abrir todas as multiplicações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir daqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e vou substituir pelo valor do 6 fatorial, que a gente acabou de ver que é equivalente, né? 6 fatorial. Fazendo isso, olha que legal que fica, gente. Vou colocar aqui para vocês. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, que a gente acabou de substituir ali, né? Tudo isso dividido por 6 fatorial. E aí embaixo eu não vou desenvolver. Por quê? Olha o que a gente tem aqui. Temos 3 multiplicações, né? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. Tendo isso, eu consigo simplificar o nosso 6 fatorial com 6 fatorial. Então eu consigo fazer uma simplificação antes de fazer as multiplicações, como eu disse para vocês que iria fazer. 8 vezes 7 é muito mais fácil de fazer do que todas essas contas aqui, né? 8 vezes 7 é igual a 56, mas depois desse trabalho todo, a gente vê que não é a nossa resposta, não é essa alternativa que eu desejo marcar, tá bom? Mas já aprendemos aqui muitas coisas, né? Uma forma de simplificar fatorial, isso aqui sempre vale, tá? Você sempre pode buscar um fatorial dentro de outro para poder simplificar. Isso vai agilizar muito na sua vida, nas contas que você estiver fazendo, tá bom? A próxima também envolve um fatorial, que é o 4 fatorial, só que não é ele sozinho, ele está sendo elevado ao quadrado. Em outras palavras, significa 4 fatorial vezes 4 fatorial. Ou seja, então é só fazer 4 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Por quê? Essa é a definição do quadrado, né? Uma potência de expoente 2 significa que eu vou pegar o número que está na base e multiplicar por ele duas vezes, por ele mesmo, né? Então vai ficar 4 fatorial vezes 4 fatorial. Essa daqui não convém eu fazer aquela situação da letra B. Por quê? Como eu tenho só multiplicações, não dá para simplificar. Portanto, eu devo resolver a primeira e depois multiplicar pela segunda. Beleza? Vamos fazer isso? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, pessoal, vai ficar 12, 24. Muito bem. Portanto, eu tenho 24 vezes 24. Isso aqui, gente, não é difícil de fazer. É uma conta que não é tão simples de fazer de cabeça, mas se a gente montar esse valor, ó, vamos colocar aqui, 24
vezes 24. Como que faz essa conta? Multiplica a unidade, depois multiplica a dezena. 4 vezes 4 é igual a 16, fica o 6, põe 1 aqui em cima. 4 vezes 2 dá 8, com mais 1, 9. Beleza. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. Portanto, agora é só somar, né? Lembrando que a gente separou em duas partes, unidades e dezena. Agora a gente vai pegar essa multiplicação e somar. 6 mais nada dá 6. 9 mais 8 dá 7. Sobe 1, porque dá 17, né? 1 mais 4 dá 5. Portanto, 4 fatorial ao quadrado é igual a 576. Só que passou muito longe da nossa resposta, né? Embora tenha terminado em 6 também, a de cima também terminou em 6, mas não é a nossa resposta. O que a gente está procurando é o 16 e ele só pode estar escondido atrás dessa raiz quadrada. E é agora isso que a gente vai fazer para poder ver se é de fato o 16 ou não é. Portanto, vamos pegar o 256, e vamos fatorar esse número, né? 256 é muito simples de fatorar. Por quê? Ele é um número par. E sempre que é um número par, eu começo pelo 2, que é o número primo que é par. O único primo que é par, na verdade, né? Então vamos começar dividindo por 2, tá? 256 dividido por 2 é 128. Divido por 2 de novo, porque ele continua sendo par. Isso aqui vai dar 64. Vai seguindo o processo. Isso aqui vai dar 32. Divide por 2 dá 16. Por 2 de novo dá 8, e assim vai, né? Por 2 dá 4, por 2 dá 2, e pela última vez, o 2, que resulta em 1 nessa divisão. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar esses dois todos e colocar ele em alguma coisa que concorde, né, com essa minha raiz quadrada. Ou seja, que eu possa utilizar de alguma maneira para me ajudar. Senão não adianta nada eu fazer essa conta toda, né? Eu descobri que 2 vezes 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 2 é igual a 256. Eu vou usar isso a meu favor. Vou agrupar de 2 em 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Para ficar mais fácil para a gente, ó, antes de mais nada, eu vou colocar 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 e 4. Ao invés de agrupar os 2 em 2, eu vou agrupar agora 4 em 4, porque dá certo também, né? Eu estou fazendo um processo para facilitar a nossa vida. Portanto, eu tenho duas multiplicações, 4 vezes 4. Aqui é igual a 4 ao quadrado e aqui é 4 ao quadrado. Vou substituir esses dois valores aqui dentro. Então, raiz quadrada de 256 é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. A gente conhece já da radiciação uma propriedade que nos diz o seguinte: quando eu tenho a multiplicação de dois valores dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes, as duas multiplicando uma a outra. Isso aqui é uma propriedade da radiciação e vale também para divisão de radicais também, tá? Isso aqui vai ficar da seguinte maneira: raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes raiz quadrada de 4 ao quadrado. O que isso nos ajuda? Lembra que eu estou tentando sempre facilitar para a gente. Essa raiz quadrada ela pode simplificar com o quadrado, porque são operações inversas, assim como eu faço aqui também. Portanto, o que vai sobrar? Apenas os números que estavam sendo aplicados a essas operações, que no caso é o 4. Nessa primeira e nessa segunda também é o 4. E 4 vezes 4, leis lá do início, né? Na primeira operação da expressão numérica, a gente já descobriu que era 16. Portanto, o resultado da raiz quadrada de 256 é 16. E, de fato, se você quiser fazer as operações, multiplicar 16 por 16, você vai encontrar 256. Então, a gente encontrou aqui, gente, essa nossa resposta. A alternativa letra D é o resultado do nosso segundo desafio, que é o resultado dessa expressão numérica. Desafio de matemática básica. Para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Olha essa questão que eu trago para vocês hoje aqui, gente. 6 ao quadrado mais 5 vezes 4, aí abre um parênteses, 3 mais 2, fecha parênteses, menos 11. Qual é a resposta correta? Tente resolver e deixe para mim nos comentários se você acha que é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E.
e vamos aqui agora acompanhar a resolução dessa questão. É o seguinte, temos que decidir dentre essas operações que estão aqui aparecendo, qual delas eu vou resolver primeiro. E aí eu vou ajudar vocês a lembrar qual que é a ordem correta das operações, tá bom? A primeira coisa que a gente deve resolver aqui, né? Temos potências, adição, multiplicação. Aqui temos uma multiplicação também. Um parênteses com adição e uma subtração. A primeira coisa que a gente vai fazer são os parênteses, tá? Os parênteses vai ser top. A gente começa por eles, começando com essa operação que está dentro do parênteses, que é o 3 mais 2. É a operação, até o momento que a gente olha aqui, né? É a mais fácil que temos nessa expressão numérica. 3 mais 2, gente, é 5. Então, eu vou colocar todo o restante, 6 ao quadrado, mais 5 vezes 4. E aí, no lugar dos parênteses, e inclusive eu já posso tirá-los, eu vou colocar o nosso 5. Lembrando, gente, que quando eu tenho um número, logo após eu tenho uma multiplicação, logo após eu tenho um parênteses, eu tenho uma multiplicação aparecendo, tá? Então, fica isso aqui, menos 11. Excelente, então resolvemos o primeiro parênteses, essa é a primeira coisa que a gente deve fazer. A segunda, vou colocar aqui para vocês, né? Vou listando, porque esse resuminho que aparece aqui nos ajuda muito em todas as questões, tá bom? A segunda coisa que a gente vai resolver nessa questão são as potências. E aí, nesse caso, temos uma potência só, né? Que no caso aqui é o 6 ao quadrado. Não é difícil, vou ajudar vocês a lembrar como que resolve isso, tá? 6 ao quadrado, por definição, pessoal, é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 não é difícil, né? É 36. É o resultado de um quadrado perfeito. Lembra da tabuada? 6 vezes 6 é 36. Então, no lugar dele, eu vou colocar 36 mais 5 vezes 4 vezes 5 menos 11. E aí, agora, eu tenho a terceira coisa a se resolver, que nesse caso aqui é a multiplicação. Temos aqui 3 multiplicações. E aí, uma coisa importante, tá, gente? Quando tem mais de uma, sempre faz da esquerda para a direita. Então, vamos resolver juntos aqui o 5 vezes 4, que é 20, vezes 5. O 36, por enquanto, vai ficar parado aqui, menos 11. Agora, a segunda multiplicação, a gente faz, né, na ordem que aparece, 20 vezes 5, que é 100. Então, vai ficar 36 mais 100 menos 11. Excelente. Agora, a quarta coisa que a gente deve fazer é a adição e a subtração na ordem em que elas aparecem. Portanto, eu vou pôr uma setinha aqui para a gente lembrar, tá bom? Agora vai ficar fácil, né, gente? Aqui, 136, dá para fazer de cabeça, menos 11. E 136 menos 11, tira 1, fica 5, tira 10, fica 125. E essa aqui, gente, é a nossa resposta. Só que aí a gente precisa decidir agora qual dessas alternativas aqui representa pra gente esse 125. Aqui você já consegue decidir se você acertou ou não. Agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses elementos importantes aqui da matemática, tá bom? Começando pelo 5 fatorial, gente, que é um número muito interessante e aparece bastante em matemática aí, principalmente na análise combinatória, né? A gente vai ter o seguinte, gente, 5 fatorial, ele é pra gente 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, eu pego o número, multiplico pelos antecessores até chegar no 1. Se a gente fizer essas contas, vai dar 20, 60, 120. Só multiplicar que dá certo, né? 120 não é a nossa resposta. Vamos para o 5 ao quadrado. A gente viu que o número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. 2 vezes, né? Então, vai ficar 5 vezes 5. Isso aqui, gente, é 25. Ficou parecido com a resposta, mas ainda não é o nosso resultado. 25 ao quadrado é a mesma ideia, tá? Vai ser 25 vezes 25. E agora, essa aqui é mais difícil de fazer de cabeça, a gente monta a continha aqui, ó. 25 vezes 25 e vamos ver quanto que vai dar. Multiplica o 5 pelo 5, é 25. Olha quantos 25 que aparece, né? 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 10 mais 2 dá 12. 125. 2 vezes 5 dá 10, então eu pulo uma casa para a esquerda e ponho 0. Subo o número 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 dá 5. Então vai ficar 5, 2, 625. Só para a gente não passar por cima aqui, né? Então, 625
é o 25 vezes 25, que é os 25 ao quadrado. Então, não é a nossa resposta também. Agora, a gente tem aqui uma raiz quadrada. E para resolver raiz quadrada, gente, vou dar uma dica muito importante para vocês aqui, tá? A gente pode pegar o número que está dentro dessa raiz e fatorá-lo pelos números primos, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou montar aqui pra gente a fatoração pelos números primos. Então, aqui do lado, eu vou colocar só os números primos. Quais são esses números primos que eu estou falando, né? Vou escrever aqui para vocês. Os primos são números que possuem apenas dois divisores, tá? Ele mesmo e o próprio 1. Então, vai ser o seguinte, temos um conjunto infinito, vou colocar os primeiros aqui para a gente lembrar. O 2, que é o único número que é par e é primo também, tá? Depois temos o 3, o 5, o 7. Parece que é todos os ímpares, né? Só que o 9 já não é, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3. E aí, o próximo, então, é o 11. Depois o 13 e assim vai, né? Como aqui a gente vai precisar só dos primeiros, esses aqui já são suficientes pra gente. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais sobre esses valores. E aí é o seguinte, gente, a gente vai pegar o número e vai dividindo pelos primos, do menor para o maior, para ficar mais fácil, né? Até chegar no 1 aqui, tá? Ou seja, a gente vai quebrar o número em vários fatores. Por isso que chama-se fatoração. Começando pelo 3, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 225 dividido por 3. Vai ficar 75. Certo? Divide por 3, essa deu para fazer de cabeça, mas se você não sabe, faz a continha aí que dá certo, tá? Dá para dividir por 3 de novo, e por 3 fica 25. E aí agora, 5 vezes 5 é 25, então a gente sabe que dá para dividir por 5. Não dá mais para dividir por 3, né? A gente vai para o próximo. 25 dividido por 5 é 5, e por fim, 5 aqui também, resta 1. Agora, o que a gente faz com essa fatoração? Percebam aqui, gente, que quando a gente fatorou, ficou um parzinho de 3 e um parzinho de 5. O que isso quer dizer? Que esse aqui é 3 ao quadrado. Como são fatores, né, são multiplicações. Então, está multiplicando. O 225 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E veja que isso aqui é muito legal e muito importante, tá? Então, eu vou colocar aqui pra gente, ó, raiz de 225 é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Concordam? A gente acabou de ver aqui, comprovou com essas operações. Quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz quadrada, eu posso quebrá-la em duas raízes, tá? Faço uma quebra aqui, uma ruptura. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Agora, eu vou pular um pouquinho para baixo aqui para a gente poder fazer o seguinte. Por que a gente juntou de 2 em 2? Olha que interessante. A raiz quadrada pode se eliminar com a potência de expoente 2. Aqui também é a mesma coisa. Então, vai ficar o seguinte. 3, né? Aqui cortou, fica o 3. Cortou, fica o 5. 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15. Essa daqui é a resposta, né, o resultado de raiz quadrada de 225. Infelizmente, não é o nosso resultado, mas agora você já aprendeu como que resolve raiz quadrada de um número qualquer. E esse método da fatoração funciona para todos os casos. Qualquer dia eu posso trazer algo sobre isso aqui no canal. Se você acha que isso é interessante, deixe nos comentários aí, se você se interessa por esse tipo de conteúdo. E finalmente, gente, o 5 ao cubo, que é a última coisa que a gente vai fazer aqui, né? 5 ao cubo, como as outras definições de potência, ele vai ser 5 vezes 5 vezes 5. São 3 fatores 5, né? Isso aqui é 25 vezes 5, que é 125. E é claro, essa daqui é a nossa resposta. Portanto, a alternativa correta para essa questão, a alternativa letra E. Se você gostou dessa questão, se você gostou do vídeo de hoje, deixe aí nos comentários, curta esse vídeo. Se você puder também se inscrever, caso ainda não seja inscrito. 80% do pessoal que assiste os meus vídeos não é inscrito ainda, gente. Então, aproveita aí, clica no botãozinho vermelho e manda ver aí para poder acompanhar os vídeos de matemática básica todos os dias. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.